A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que fez o céu e a terra e tudo que há nela. É o nosso soberano, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel para que cumpra a tua palavra. Aleluias. E não volta atrás. Porque ele estava lá. E tudo quando foi feito, era ele que estava realizando. Ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Está com as suas espadas. As minhas estão aqui para a glória de Deus. Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Cristo Jesus. Que nos ama tanto, tem um carinho tão grande por nós, que não nos deixa desamparados diante das aflições. Porque aí nós nos lembramos do salmista quando diz: apressa-te, ouve, vem ao meu socorro. Aleluias. E quando o Senhor Deus Todo-Poderoso entrega o Salmo 91 para mim e para a vossa vida, porque é assim que ele faz cumprir o Salmo 91 em sua casa. Porque aquele que habita no esconderijo do Senhor Jesus, aleluias, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, aleluias, está bem guardado e está protegido. A seta não te atinge e nenhum mal nenhum te toca. O laço é desfeito e não chega em tua porta. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não será atingido, pois toda a tua casa está debaixo da fortaleza do Eterno. Aleluias, amém. Poderoso Deus, eterno Pai, eu já te agradeço, Senhor, pela tua rica e poderosa presença. Espírito Santo de Deus, que fala conosco, que toca em nós, aleluias, e que não nos deixa em nenhum momento sozinhos, porque ora por nós de momento, aleluias, inexprimivelmente, aleluias, entrega a nossa oração. Quando a nossa palavra nos falta, o Espírito Santo do Senhor nos entrega, e por isso que eu já te agradeço, em nome de Jesus. O laço partiu, irmãos, escapamos, porque hoje, aleluias, a alva nasceu o dia, e o Senhor Jesus tem te guardado, amém? Graças a Deus. Pega a espada aí, porque o Senhor já está presente nas águas. É que as águas já estão presentes. Vai ser lindo o testemunho que você irá contar. Aleluias, amém? Pega a espada. Vamos agora para a palavra do Senhor. Graças a Deus que estar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É porque o Senhor Jesus é assim que ele faz. É que muitos de nós conhecemos tão bem o Salmo 91, amém? É um salmo de batalha, de livramento. Aleluias, graças a Deus. Diz assim, capítulo 12, a partir do versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E na mesma noite, quando Herodes estava para apresentá-lo, Pedro, preso com 2 correntes, dormia entre 2 soldados e sentinela, e a porta guardava o cárcere. Eis que apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, tocando o lado de Pedro. Eis que despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das suas mãos. Então as correntes caíram da sua mão. A corrente caiu, irmão. Jesus chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que segure um adorador. Ragadassurai. Aleluias. A palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, é agradável, ela não volta vazia, ela tem fundamento. Ela tem, porque o fundamento é a verdadeira estrutura daquele que é o princípio e o fim, aquele que é a pedra da esquina, que está sobre ele, aleluias, não tropeça, porque aqui este Herodes que perseguia a igreja tropeçou. Era muito fiel, fidedigno às escrituras dos judeus, do judaísmo, aquele mesmo judaísmo que perseguiu Jesus. Então, esse Herodes, ele perseguia a igreja. Esse Herodes, ele era o Herodes, aleluias, que foi o mesmo que foi devorado por vermes, na enfermidade que foi lhe agravada, porque ele queria ser o lugar de tomar o lugar da glória de Deus. Ele queria botar a glória toda para a vida dele, aleluias, porque ele falou, aleluias,
de que ele tinha que ser ovacionado como Deus, se colocou na postura como Deus. Ele perseguiu tanto a igreja naquele momento que, para trazer para ele os holofotes, para agradar o judaísmo, aquele mesmo dos fariseus que perseguiam Jesus, porque só estava ali em cima da lei, disfarçado, com todas as franjas ali se aparecendo, mas não tinha a verdade da lei com eles. Aleluias! E ele mandou matar Tiago, porque aquilo foi uma diversão, agradava os judeus naquele momento. Lembra aquele coro seleto dos fariseus que foram pagos para dizer crucifica, crucifica? Era o mesmo aqui. Aleluias. Então ele disse aqui, que havia isso para agradar os judeus e seguiu prendendo também até Pedro. E aí foi quando a gente vê um versículo a partir do 3, que Pedro estava preso em pleno período dos pães ázimos. Era período para Páscoa. E aí, para ter o agrado, o ovacionamento de todos, ali ele fazia essas situações, porque era um momento opressivo para a igreja. Que igreja? A igreja de Cristo. Aquela igreja que não eram os sepulcros caiados desses fariseus, que era a mesma perspectiva que estava esse Herodes. Aleluias. E aí ele foi, olha, a intenção é de apresentar Pedro na Páscoa, mas nem tudo é como querem. A intenção é ver você em pleno do festivo, ver você na vergonha, mas tem um povo santo eleito que está orando, que está clamando, que está adorando, aleluias, em adoração ao céu em favor de tua vida. Porque tem situação que você nem sabe que estão orando por ti. Porque com gemido inexprimível, quando não lhe falta ninguém na terra, quando falta alguém na terra, não falta o Espírito Santo que diz: eu oro por ti, com gemido inexprimíveis. E todos, em todo momento, todos irão ver que o Senhor Jesus está recebendo intercessão sobre sua vida e entendendo que eu e você somos dependentes do Pai. E quando o salmista no capítulo 70 diz: apressa-te bem e ouve a minha oração, que eu tenho pressa que me socorra. Aqui Pedro estava tranquilo e não tinha pressa que o socorresse, porque sabia que tinha um povo de Deus. Quanto mais tem perseguição, Deus levanta a oração dentro da sua casa para que você ore. E aí, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo leva a tua oração até o alto do trono do Senhor, onde a categoria dos tronos está adiante do grande trono, que está sentado Deus Pai. Em tua intercessão chega a oração e os tronos estão adorando. Deus adora, porque aqui Paulo começou a adorar. Lá nas cadeias com Paulo e Silas. E aqui Pedro estava ali tranquilo no cárcere e sabia que algo ia acontecer. E não era como estava planejando o Herodes aqui que perseguia a igreja. Não era como ele estava planejando. E entregar como diversão Pedro. Oi, tem pessoas que estão se divertindo, esperando você ser o seu fim. Mas Deus disse que o fim para os olhos daqueles que ele enlouquece a visão, confunde o inimigo, é o teu começo da tua vitória. E é assim que Deus trata aqueles que se aparecem. Deus trata aqueles que se aparecem confundindo eles, que a tua vitória chegou, porque Jesus chegou. Não tem prisão que segure um adorador. E aqui o anjo de Deus desceu à terra porque tinha um povo que orava. O povo que adorava, e estava na madrugada. Deus diz: é na madrugada que eu quebro correntes, é na madrugada que eu quebro elos de prisão, é na madrugada que eu abalo cárceres, é na madrugada que eu coloco, sim, tem uma hierarquia angelical que você adora e pede para quebrar correntes e cadeias, e batalhas espirituais estão sendo travadas, e o céu está, aleluia, em defesa de sua vida. E é por isso que hoje eu e você estamos diante do Senhor do Eterno para dizer: olha, amanheceu, o laço partiu e você escapou, porque tem povo que ora. Eu sei que vós ora, eu sei que você ora. Enquanto você ora e adora, entender que tem horários proféticos para quebrar maus,
Tem horários proféticos para ser horário, para você entregar adoração de batalha espiritual, para você ver o extraordinário na segunda madrugada às 3 da manhã. Aleluias. Onde até diz a palavra do Senhor, que é um horário tão profético, que demônios caem, enfermidade sai, pelo nome de Jesus. O que você pleiteia e apresenta ao Senhor nas 3 da madrugada. Porque tem a madrugada da 0 hora, que é, aleluias, quebra de mal e livramento. É Deus de livramento. Sou força e sustento. Sou teu refúgio na prova. E oásis no deserto. Porque aqui, Pedro estava sendo liberado de cadeias. E foi o anjo purinho do livramento enviado através de intercessão, que o anjo chegou e disse: Pedro, aleluias, e disse assim, e eis que apareceu um anjo no Senhor de luz e brilhou na cela, e tocando ao lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E então as correntes caíram de suas mãos. Deus está dizendo: apressa-te, chegou a hora de muitas coisas serem reveladas a ti, e terá liberado o que está preso, será liberado agora, pelo nome de Jesus. Apressa-te que Jesus chegou, apressa-te que Jesus chegou, porque aqueles que o Senhor confundiu os olhos do inimigo, também chegou o fim deles. Porque o Senhor diz, olhe, a palavra do Senhor diz: ora sem cessar, ora sem cessar. Agrada ao Senhor nosso Cristo, nosso Jesus Cristo, porque aquele que vos persegue vai aí fugir de você, assim ao inferno. Quando vem com esse levante grande para você lhe aprisionar, eu disse: seu cárcere acabou, viu? Acabou, tá liberado. A tua saída é agora. Liberou-se desse correntes de prisão. Então o caminho que chegou ele retorna por 7, porque ele fugirá de você. Aleluias. Não tem prisão que segure um adorador. E tem intercessão. O Senhor Jesus ouviu, porque não ouviu da parte de mentes humanas, ouviu de gemidos inexprimíveis, que aqueles que começaram a orar a intenção por você, e não sabia nem como era que fazia esta oração. Quem levou foi o Espírito Santo. E ele enviou o anjo de luz e disse: o cárcere acabou, viu? Aquele que ri de você, quer se apresentar, dar risada às tuas custas, ver o teu final. Chegou o fim, viu? Tô confundindo o inimigo, derrotado ficará eles. Porque o Senhor Jesus diz que faz cumprir o Salmo 91 em sua vida. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, porque eu sou teu escudo e tua fortaleza. Aleluias, amém. Porque o cárcere foi partido, as cadeias, e na madrugada, quando você se posicionou, quando você entendeu que tem que oração e oração e oração, Satanás foge da tua presença. Porque sabe que tem povo que ora e tem você que ora e proclama que chegou a hora. E a hora profética, você tomou posse, que neste dia de hoje diz, olha, e o anjo de luz chegou e diz: apressa-te. E cadeias foram quebradas e o cárcere foi aberto. E Pedro saiu. Deus está dizendo, tem prisão que terminou. Cárcere foi aberto com a mão grande do Senhor, porque ninguém segura a voz de um adorador. Amém? Graça e paz do Eterno, porque o nosso Deus diz, não se preocupe com inimigos. Inimigos, quem cuida é Deus, porque o Senhor nosso Jesus Cristo, orai por aqueles que te perseguem. Aleluias, amém. E tinha povo orando para aquele perseguidor Herodes, que estava matando o povo da igreja e não ficou impune, porque ele viu a voz e a mão forte do Senhor. Então não te preocupas, que quem persegue é quem cuida purinho, é Deus. E Jesus veio que eu abalo as estruturas, libero as cadeias, para que você possa sair desse lamaçal de opressão, de cadeia de enfermidade que quer abraçar você. Deus,
quebro essas cadeias hoje, não tem abraço de enfermidade, porque o Senhor Jesus chegou, chegou, chegou Jesus, Jesus chegou, Jesus chegou, não tem prisão que segure a voz de um adorador, aleluia, as cadeias se quebraram, e era madrugada, é aquele que queria se aparecer às suas custas, para ver o teu final. Quem cuidou purinho foi o Senhor. Amém? Graças a Deus. E foi para fora. Pedro estava do lado de fora sem entender nada como foi que ele saiu. Oi, as tuas lutas sendo agora liberadas de vitória. E você vai ficar sem entender nada, que essa prisão terminou. A paz do Senhor, graças a Deus. Aleluias, poderoso Deus, eu te agradeço. Com poder, esta palavra faz um coração para Jesus. Compartilhe essa mensagem, porque Jesus chegou, Radaçu, Jesus, o Cristo, Yeshua, aleluia, ele chegou, liberou a prisão, porque enviou a luz que libera essas cadeias, e elas foram quebradas em nome de Jesus. A paz do Senhor, graças a Deus.